é que a igreja não é uma instituição humana. E quando eu me refiro à igreja, eu me refiro ao povo de Deus. Nós fazemos uma distinção na teologia reformada entre a igreja visível e a igreja invisível. Isso que você está vendo aqui é a igreja visível, que é a reunião de todos aqueles que professam essa verdade. Só que como só Deus conhece os corações, nem todo mundo que faz parte da igreja visível faz parte da igreja invisível, aquela que Deus conhece, que são os verdadeiros que confessam a Jesus Cristo de todo o coração. Ou seja, alguém pode fazer parte da igreja visível, primeira igreja presbiteriana de Goiânia, que é uma expressão local da igreja de Cristo, e ainda assim não fazer parte da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Mas o oposto, quem é da verdadeira igreja de Cristo, ele vai querer estar junto com os seus irmãos. E aqui vem a minha primeira palavra. Tem muita gente que quer Cristo e não quer a igreja dele. E a razão é, a igreja tem defeito, a igreja é cheia de homens pecadores. É verdade, ela é mesmo, a começar do pastor que está falando para vocês. Claro, a igreja é feita de pecadores. Jesus disse a Pedro que haveria de edificar a sua igreja sobre ele. Está aí no verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Note que agora ele não chama mais de Simão Barjonas, ele agora chama de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a primeira promessa. A segunda promessa está no final do verso 18, aliás, está no verso 19. Ele continua: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a segunda promessa no verso 19: eu te darei as chaves do reino dos céus. Duas promessas feitas a Pedro. Vamos para a primeira. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus quis dizer com isso? A resposta a essa pergunta depende da interpretação da palavra pedra, da interpretação da palavra igreja, da interpretação da palavra edificarei e da interpretação da palavra, da expressão, as portas do inferno. Não é à toa que tem tido tanta briga em torno desse versículo ao longo da história. Nós precisamos tentar entender o que é que o Senhor Jesus disse, e não é difícil. Se nós olharmos para o texto dentro do seu contexto e na sua simplicidade, sem medo. Eu sei que tem muita gente que, para evitar a teoria do papado, quer dizer alguma coisa do tipo assim, que Cristo disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei minha igreja. Mas o texto não permite isso. O trocadilho no grego é com Pedro. Então a pedra é Pedro. Mas não Pedro, gente, porque Jesus acabou de dizer: não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Pedro confessante, o Pedro iluminado, o Pedro que declara essa verdade: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E naquela hora, a confissão de Pedro, podemos dizer, é a pedra. Aquilo que ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o Pedro confessante, o Pedro iluminado por Deus para entender a verdade. Segunda coisa, deixa eu elaborar um pouco mais sobre isso. Ao dizer que é o Pedro confessante, nós precisamos enfatizar que não é a pessoa de Pedro, mas Pedro enquanto confessor da verdade. Porque, veja só, logo em seguida, se você continuar a ler, Jesus vai dizer no verso 21, vocês sabem que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo bem, não diz para ninguém. Eu vou morrer, vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar. Aí Pedro, o mesmo Pedro que tinha dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, chega para ele e diz: não, Senhor, o Senhor ir para a cruz? Mas de jeito nenhum, o Senhor não vai fazer isso. Jesus se volta para Pedro, a quem ele acabou de abençoar, e diz: sai, Satanás. Já pensou se a igreja fosse edificada sobre Pedro? Uma hora ele diz que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e na hora não quer que ele vá para a cruz, influenciado,
pressionado por Satanás, diz uma bobagem daquela. É claro que não é a figura de Pedro, e por isso que a reforma protestante e os protestantes não podem aceitar a ideia de que o Papa de Roma é o herdeiro de Pedro, que é o príncipe da igreja e a pedra sobre a qual a igreja está elevada. Claro que não. E se você perguntar a Pedro, Pedro, aquilo que Jesus lhe disse lá naquele dia, ele estava se referindo à tua pessoa? Aí você pode ler o que Pedro diz na primeira carta que ele escreveu, capítulo 2, de 5 a 8. Ele diz: a pedra é Cristo. Ele mesmo diz: a pedra é o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. É essa verdade. A igreja está edificada sobre essa verdade confessada por Pedro, e não sobre mais nada. Então, está aqui a primeira palavra. A pedra. A pedra é o Pedro enquanto confessor. E, portanto, a sua confissão, a declaração dele que foi dada por Deus. Conhecer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a pedra sobre a qual Cristo vai edificar e edifica a sua igreja. Isso imediatamente nos leva à segunda palavra que precisa de edificação, que é a minha igreja. Essa expressão. Edificarei a minha igreja. A palavra igreja não foi inventada por Jesus. Na verdade, pode até parecer uma surpresa para muitos, mas quando a Assembleia de Israel, no Antigo Testamento, na época de Moisés, na época dos juízes, na época dos profetas, dos reis, quando eles juntavam a Assembleia do povo para culto, para adoração, sabe qual é o nome que aparece na versão grega do Antigo Testamento? Igreja. Então Jesus não inventou o nome igreja, era o nome que se dava ao povo de Deus no Antigo Testamento. Só que agora ele diz, minha igreja. Ou seja, é a mesma igreja do Antigo Testamento, e aí você tem a continuidade, é o mesmo povo de Deus do Antigo Testamento, só que agora com esse conhecimento de que o Messias chegou e é Jesus de Nazaré. Com esse conhecimento, a minha igreja, a igreja de Cristo, é o povo de Deus desde toda a eternidade, agora com essa revelação, agora sabendo isso, que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a igreja dele, é o povo dele. O que é que significa edificarei? A ideia é muito simples, é que ele vai arrebanhar um povo unido em torno dessa verdade, constituir esse povo e separá-lo dos demais que não conhecem essa verdade. Não está difícil entender isso. Essa é a igreja de Cristo. Edificar a igreja dele é o processo pelo qual Cristo arrebanha todos os que confessam a mesma coisa que Pedro confessa, e os constitui num povo e os separa daqueles que vão dizer, é um profeta, é um homem bom, é um reformador social, é alguém preocupado com justiça, enfim. Entende? É isso que vai separar a igreja daqueles que diziam que era João Batista, Jeremias, opiniões boas, mas erradas. Os que conhecem a verdade, estes formam a igreja de Cristo. E ele vai edificá-la à medida que ele chama essas pessoas, junta essas pessoas, une-as por essa mesma verdade, constitui-as num povo e separa esse povo dos demais para a sua glória. No final do verso 18, Jesus diz a Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Esse versículo tem sido geralmente entendido como ataques do diabo contra a igreja. A imagem que as pessoas formam na cabeça é que o inferno é onde está o diabo e seus anjos, é o quartel-general deles. As portas do inferno se abrem e o diabo vem montado a cavalo, seguido de um monte de demônio, atacar a igreja, né? E a igreja se defende e ganha. Não é essa a figura, primeiro porque o diabo não está no inferno. Ele vai para o inferno. Sabe aquela ideia muito comum no imaginário popular do diabo, aquela coisa vermelha de chifre, rabo de flecha e um tridente, lá no inferno, atormentando os homens, se divertindo, fazendo os homens sofrer? Esquece, é mentira. Não é nada disso, isso é invenção popular. O diabo não está no inferno, ele vai para o inferno. E quando ele for, ele não vai se divertir lá. Ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos.
Então nós não podemos entender portas do inferno no sentido de um ataque das forças satânicas como a igreja, mas a palavra inferno, ela é o local dos mortos e dos condenados. O que Jesus quis dizer a Pedro foi o seguinte: a morte não vai vencer vocês, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, vocês não vão morrer eternamente e serem atormentados no inferno. Por isso que Pedro é bem-aventurado, porque ele descobriu a verdade que vai prevalecer sobre as portas do inferno. Porque a Pedro foi dado conhecer o caminho de Deus para nós vencermos a morte e a condenação eterna. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tentou prevalecer quando Cristo morreu. Talvez naquele momento, quando Cristo morreu, poderia pensar que as portas do inferno ganharam. Mas quando ele ressurge dentre os mortos, a vitória está consignada e é final, irreversível. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Isso quer dizer que aqueles que, como Pedro, sabem a verdade a respeito de Jesus e professam essa verdade, eles fazem parte de um povo que Deus haverá de poupar, que Deus haverá de proteger e dar a vida eterna e salvá-los da justa condenação do inferno. Essa é a primeira promessa. Pedro, sobre esta pedra, essa declaração que você acaba de fazer, eu vou levantar o meu povo. E esse povo não haverá de morrer nem de ser condenado. O inferno não terá poder sobre eles. Eles haverão de viver para sempre. Essa é a primeira promessa de vitória sobre a morte a partir da verdade. Segunda promessa que Cristo faz a Pedro está no verso 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É daqui que vem é a base para a Igreja Católica sempre formar figuras de São Pedro como sendo o chaveiro do céu. Já viram, né? Ele é o chaveiro do céu. Então, essa imagem de São Pedro com um molho de chaves assim pendurado no cinto. Então, mais uma vez, o que é que Jesus quis dizer com isso? E outra vez a gente tem que se debruçar sobre o texto para tentar entender o que o Senhor Jesus está dizendo com isso. Jesus disse a Pedro que lhe daria a chave do reino dos céus. O reino dos céus é o reino que Jesus veio inaugurar. Quando Jesus começou a pregar, a mensagem dele foi: se arrependam porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus chegou porque o rei está aqui. O Messias chegou, se arrependam e creiam, para que vocês entrem no reino dos céus. O reino dos céus é o domínio de Deus sobre a humanidade, é o âmbito do reinado de Deus sobre todo o cosmos, sobre toda a criação. Entrar no reino de Deus é fazer parte desse reino, é ser súdito do soberano Senhor, é ser membro do povo de Deus, é parte desse povo que Ele escolheu, amou e por quem mandou seu filho morrer. E Jesus disse a Pedro: eu vou te dar a chave desse reino aí. Vou te dar as chaves desse reino. O que são as chaves do reino que abrem e fecham? O que é que abre ou fecha o reino de Deus aos homens? O contexto nos diz. O que é que abre ou fecha o reino de Deus aos homens? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa declaração, é o Evangelho. É a verdade, é isso que abre o reino de Deus ou fecha. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, acesso ao reino de Deus, a igreja sobre a qual as portas do inferno não prevalecem. Quando as multidões dizem: é João Batista, é um profeta, fechado o reino de Deus, porque eles não conhecem a verdade. As chaves é o Evangelho, é o Evangelho de Cristo, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe quando Pedro usou essas chaves pela primeira vez? No dia de Pentecostes, quando a multidão estava diante dele e ele se levantou e anunciou Jesus Cristo. E naquele dia 3.000 creram que Jesus é o Cristo, entraram no reino dos céus.
Jesus disse que as chaves abrem e fecham, e ele disse também: o que você desligar, está desligado, e o que você ligar, está ligado. Parece muito poder para uma pessoa só, não é? Mas nós temos que entender o contexto. Ele está falando ao Pedro confessante, que ali representa o povo. A igreja desliga, você tem que entender aqui, no grego ficaria mais fácil, a palavra desligar na língua grega significa soltar. Quando é que a igreja, ou quando é que Pedro, no uso das chaves, solta, desliga? Quando o evangelho é pregado, a pessoa crê, então os seus pecados são desligados dela. Os pecados são desligados. E já que os pecados estão desligados, a pessoa não será mais condenada pelos seus pecados e, portanto, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quando a igreja anuncia o evangelho e as pessoas creem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, os seus pecados são desligados. E, portanto, elas são perdoadas, são aceitas livremente por Deus. Quando o evangelho, a semelhança dessa noite, está sendo anunciado e você endurece o seu coração e você não quer crer nessa verdade, seus pecados continuam ligados a você e você vai dar conta deles, e o lugar onde se dá conta deles é o inferno. Essas são as chaves do reino de Deus. O evangelho, que abre o reino de Deus para os homens, ou fecha pela sua incredulidade. O que você ligar, Pedro, está ligado, e o que você desligar, está desligado. É claro que mais adiante, para Pedro não pensar que era muita coisa, Jesus deu a mesma promessa para todos os discípulos, né? Veja aí no capítulo 18, por favor. No verso 15 em diante. Se teu irmão pecar contra ti, estou lendo o capítulo 18, 15 em diante. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se ele não atender, dize à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. É interessante porque é a segunda vez que Jesus usa a palavra igreja aqui, né, no Evangelho de Mateus. Se ele não quiser ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, e veja que agora é a mesma promessa que ele fez a Pedro no capítulo 16, só que agora é feita para a igreja. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A promessa agora é feita para a igreja toda. É claro, como eu disse, Pedro estava representando os confessores, os que confessam, declaram aquela verdade. Quem tem o poder das chaves não é São Pedro, desculpem. Quem tem o poder das chaves é a igreja de Cristo. Enquanto ela proclama a verdade, não é pastor, não é presbítero, não é nenhuma autoridade humana tem as chaves do reino dos céus, mas o evangelho, quando é proclamado, ele abre o reino dos céus para as pessoas, ou fecha quando as pessoas endurecem o coração, liga ou desliga dos seus pecados. E a decisão é sua. Quando você ouve a verdade a respeito de Cristo, e o destino final também é seu. Quando Jesus acaba de dizer isso a Pedro, no verso 19, ele diz aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Eles não estavam prontos ainda. Jesus não queria que aquela multidão que não o entendia, que não tinha percebido quem ele era, ele não queria que os discípulos saíssem dizendo, ele é o Cristo, ele é o Cristo. Eles não estavam preparados, não estavam prontos, ou chegaram já numa posição em que Jesus, ou numa situação em que Jesus disse, já não adianta mais. Não digam a ninguém, vocês sabem essa verdade, mas não digam a ninguém, porque essa multidão realmente eles não querem. E é onde nós estamos hoje. Eu pergunto então, de que maneira Cristo cumpriu, ou está cumprindo isso que ele falou? Ele disse, Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Não muito tempo depois, o Senhor Jesus foi traído, foi torturado, morto e ressuscitou dos mortos.
com isso, conquistando a vitória sobre as portas do inferno. Ressurge vitorioso, para nunca mais morrer. Apareceu a Pedro e aos demais apóstolos, e mandou que eles fossem ao mundo inteiro pregar o Evangelho. Por favor, acompanhe meu raciocínio. Vão pelo mundo inteiro, preguem o Evangelho e façam discípulos. É assim que a igreja vem sendo edificada. E os apóstolos foram, a princípio os 12, depois dezenas e centenas pelo mundo todo, pregando o Evangelho, plantando igrejas, fazendo discípulos, ensinando as verdades a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus cooperou e coopera com eles. É o que Ele está fazendo hoje. Os que aceitam a mensagem do Evangelho, eles têm os seus pecados desligados e recebem a vida eterna e entram no reino de Deus. Os que não creem na mensagem do Evangelho permanecem ligados aos seus pecados e entrarão pelas portas do inferno. Entrarão pelas portas do inferno. Na sua vinda, Jesus Cristo reunirá toda a sua igreja e finalmente o seu reino será sobre toda a terra. E eu quero terminar perguntando o que é que isso tudo tem a ver conosco. Tem muita coisa que a gente podia dizer à guisa de conclusão, queridos. Talvez a primeira coisa que eu devia dizer é que a igreja não é uma instituição humana. E quando eu me refiro à igreja, eu me refiro ao povo de Deus. Nós fazemos uma distinção na teologia reformada entre a igreja visível e a igreja invisível. Isso que você está vendo aqui é a igreja visível, que é a reunião de todos aqueles que professam essa verdade. Só que como só Deus conhece os corações, nem todo mundo que faz parte da igreja visível faz parte da igreja invisível, aquela que Deus conhece, que são os verdadeiros que confessam a Jesus Cristo de todo o coração. Ou seja, alguém pode fazer parte da igreja visível, primeira igreja presbiteriana de Goiânia, que é uma expressão local da igreja de Cristo, e ainda assim não fazer parte da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Mas o oposto, quem é da verdadeira igreja de Cristo, ele vai querer estar junto com os seus irmãos. E aqui vem a minha primeira palavra. Tem muita gente que quer Cristo e não quer a igreja dele. E a razão é, a igreja tem defeito, a igreja é cheia de homens pecadores. É verdade, ela é mesmo, a começar do pastor que está falando para vocês. Claro, a igreja é feita de pecadores, redimidos, é verdade, perdoados, é verdade, que já receberam a revelação de que Cristo é o Filho de Deus, é verdade, mas ainda pecadores, sujeitos a falhas. Cristo instituiu a sua igreja para que nela você tivesse comunhão com outros pecadores como você, que professam a mesma verdade, para que nós aprendamos como estas verdades vão impactar o tempo da sua vida aqui nesse mundo. De que maneira esta verdade que você entendeu, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, como é que isso vai mudar seu casamento, vai mudar seu trabalho, vai mudar seus relacionamentos, vai mudar a maneira de você se divertir, de você viver aqui nesse mundo, porque implica em mudança, muda tudo. A sua vida nunca mais será a mesma quando Deus lhe mostrar quem é Jesus Cristo. Por isso você precisa dos irmãos, você precisa das irmãs, precisa estar juntos, precisamos estar em comunhão, precisamos nos ajudar uns aos outros, precisamos cooperar uns com os outros. E mais, há pessoas lá fora, às quais o Senhor Jesus mandou que nós fôssemos anunciar o Evangelho. A igreja existe como um corpo no qual você devia estar envolvido, colaborando, orando, participando. Há tanta coisa a ser feita nesse mundo, e a igreja é o único organismo que pode fazer a tarefa que Deus nos deu, que é anunciar a sua glória às nações. Tem muita gente que faz parte da igreja visível durante anos e não percebe a importância do engajamento, do envolvimento. E meu apelo para você nessa noite é que, se você já entendeu o que é a igreja, que você decida e resolva que você vai se envolver, que você quer fazer parte, que você quer ser um membro vivo do corpo de Cristo, ativo, atuante,
E talvez aqui nessa noite haja alguma pessoa que ainda não compreendeu o que é ser cristão. Isso que você está vendo aqui é apenas uma expressão externa. É uma tentativa de organizar aqueles que professam a mesma verdade. O que importa de fato e ao final é que você no seu coração creia e com a boca professe, declare publicamente que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que veio morrer pelos seus pecados. É isso que vai livrar você de entrar pelas portas do inferno. Essa é a chave que está sendo colocada diante de você nessa noite. A oportunidade de você ter os seus pecados desligados de você, para que você possa entrar no reino dos céus. E a decisão é sua. O Evangelho foi anunciado a você nessa noite. E a nossa oração é que Deus queira fazer com você como fez a Pedro, revelar a verdade, abrir os seus olhos e o seu entendimento. Que Deus nos abençoe como expressão local da Igreja de Cristo, que continuemos a servi-lo, viver para a sua glória, anunciando essa verdade, esta pedra sobre a qual a igreja está edificada, que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em 1 Coríntios 3,11, Paulo nos ensina: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Todo o nosso ministério, todos os nossos esforços como corpo de Cristo, devem estar alicerçados na obra e na pessoa de Jesus. Estamos vivendo tempos em que a definição de igreja e o que significa ser um crente estão sendo constantemente desafiados. É fácil se deixar levar por tendências culturais ou por uma visão distorcida do que significa ser parte da igreja. No entanto, somos advertidos a voltar às Escrituras e à verdade sobre a importância da edificação da igreja. A igreja é vital para o testemunho do Evangelho no mundo. Em Efésios 2,19, Paulo descreve os crentes como cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quando perdemos essa perspectiva, arriscamos nos desviar do propósito que Deus tem para nós. A edificação da igreja envolve cada um de nós. O apóstolo Pedro nos exorta em 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. É uma responsabilidade coletiva. Cada crente tem um papel a desempenhar. Não somos meramente espectadores em um auditório. Somos coautores da obra que Deus está realizando em nós e através de nós. Isso nos leva a buscar, orar e trabalhar juntos para o crescimento e a saúde da igreja. Mas também precisamos estar cientes de que, assim como Jesus prometeu que a porta do inferno não prevaleceria contra a sua igreja, também devemos estar vigilantes. Em tempos de incerteza, somos chamados a permanecer firmes na verdade do Evangelho e a resistir ao engano que pode surgir. Existem vozes que tentam diluir a verdade de Cristo e corromper a mensagem da salvação. Portanto, é essencial que conheçamos a palavra de Deus, que nos alimentemos dela e que permaneçamos firmes na fé. Em Colossenses 2,8, Paulo nos adverte: tende cuidado, para que ninguém vos escravize a filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Assim, ao refletirmos sobre a edificação da igreja, somos desafiados a nos perguntar: estamos construindo nossas vidas sobre a rocha que é Cristo? Estamos contribuindo para a edificação do corpo de Cristo através do amor, da unidade e do serviço? Ou estamos nos deixando levar por distrações e divisões que ameaçam enfraquecer nosso testemunho? Pensem nas consequências de nos afastarmos dessa verdade. A igreja é chamada não apenas para ser um lugar seguro para os crentes, mas uma luz no mundo, um testemunho vivo da graça de Deus. O que se perde quando esquecemos essa missão?
A nossa comunidade e o nosso mundo precisam ver o amor de Cristo materializado em nós.